importantíssima, tem pressão, tem cobrança e expectativa de que um Palmeiras que se reencontre na temporada. Um Palmeiras que não é normal, a gente não está acostumado a ver o Palmeiras assim 4 rodadas sem ganhar, mas é um Palmeiras que perdeu a vantagem que tinha no Campeonato Brasileiro, é um Palmeiras que está esperando o Santos na Copa do Brasil, é verdade, classificado depois da derrota, e um Palmeiras que não conseguiu ganhar do Cerro em casa para levar vantagem lá para o Paraguai. Então é um momento raro, mas um momento de pressão e um momento que o Abel precisa dar resposta. Abel, acho que teve um momento quando voltou da Copa do Mundo que ele deixou alguns jogadores um pouco mais de fora, Flaco Lopes, até mesmo Gustavo. Agora não. Agora não dá para deixar para depois. Vitor Roque, mas o Vitor Roque não está bem. Agora não é hora de deixar para depois. Não é hora de colocar jogadores que não estão num bom momento. O momento é de colocar jogadores que vão decidir a partida. E aí o Flaco precisa ser o centroavante. Aí o Maurício, que é o melhor jogador depois da Copa, precisa jogar. Aí o Arias precisa jogar mais perto do gol, também precisa jogar. O Piquerez está na hora de voltar da Copa do Mundo, voltar a jogar bola. Então é um Palmeiras que precisa ser diferente, precisa se reencontrar, precisa achar sua identidade de novo para reagir na temporada. A temporada está no momento decisivo. Uma temporada que o Palmeiras vinha bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil, vinha bem no Brasileiro, e parece que tudo está se comprometendo depois dessa volta da Copa do Mundo, em que o Palmeiras não se acertou mais e não consegue ganhar jogos. No Brasileiro só ganhou do Vitória. Uma vitória, um empate e 2 derrotas no Brasileiro. A vantagem que tinha derreteu, acabou. Agora na Libertadores não consegue vencer o Cerro Porteño em casa. Tá certo que o Andrés foi expulso, tá certo que foi injusto, mas é um Palmeiras que parece que perdeu o embalo, né? Perdeu o embalo. E aí, vamos ver também na Copa do Brasil, pegar um Santos aí a partir da semana que vem, mas isso é um assunto para outra hora, tá? Então, das mudanças, da mudança principalmente, né, que o Abel tem que fazer, ou das mudanças mesmo, porque ele precisa mexer no time, eu acho que esse assunto do Carlos Miguel é um momento de pressão para ele também, que ele nunca viveu. Carlos Miguel tem poucos jogos na carreira, nunca passou por um momento de ser tão questionado assim, e aí goleiro de time grande é assim, precisa ter personalidade, precisa voltar a jogar com confiança e superar esse momento, ajudando o Palmeiras a se classificar na quarta-feira. A expulsão do Andrés, injusta. Tem que colocar o M. Martínez, né? M. Martínez, aí não tem dúvida. M. Martínez, Marlon e Maurício. M. Martínez, Marlon e Maurício. Mudou bem esse meio campo, hein? M. Martínez, Marlon e Maurício. Na frente, Alan, Arias. Palmeiras de 2023 para cá, como eu tenho falado nos programas, time que era um iceberg, né? Cabeça fria, coração quente. Palmeiras tinha uma cabeça que eu falei era um iceberg como se fosse a Antártida inteira. Esse iceberg foi derretido por egocentrismo, por falta de cobrança, por falta de democracia dentro e também para fora do clube. E, obviamente, por um dogma que é criado nessa divisão gratuita e babaca, que é o que existe hoje no clube, entre amantes de Abel Ferreira versus torcedores do Palmeiras. E isso muito corroborado pela gestão de Leila Pereira desde 2022. Aliás, a partir de 23, não 22, porque ainda era um resquício, né, do Maurício Gagliotti no primeiro ano de mandato da presidente, mas de 23 para frente, quando todo aquele projeto passou a degringolar com mudanças radicais de filosofia fora de campo e também dentro de campo, no estilo de jogo de um clube que não soube se atualizar, apertar o F5 nas mudanças e que vive até hoje colocando muita coisa para baixo do tapete e mascarando as reais discussões sobre comportamento, sobre futebol, sobre melhorias, competitividade, sempre de lado em detrimento a outras questões em que criam narrativas extremamente perigosas por aí e que desfocam totalmente do real objetivo do Verdão. E isso fica cada vez mais à prova numa postagem
nesta segunda-feira, da presidente do clube, Leila Pereira, tá aí pra vocês a postagem, em que, depois de um final de semana patético, de uma sequência ridícula de atuações do Palmeiras, de resultados amplamente preocupantes, que já não vem de hoje, vem, repito, de 2023 virada para 24 para cá, de um treinador que assinou um pré-contrato em meio a um contrato vigente com o Palmeiras para querer ir embora, porque não acreditava num título brasileiro naquela ocasião, depois de uma teimosia e de uma eliminação vergonhosa, surpreendente na Libertadores diante do Boca, por questões amplamente particulares, e não por dar o braço a torcer de pedidos das arquibancadas, porque essas pessoas hoje não ouvem mais o clamor daqueles que o fizeram ter poder no Palmeiras. Por todas essas questões, essa postagem do Palmeiras nesta segunda-feira por parte da presidente, ela de novo é um deboche e um tapa na cara do torcedor que só quer nesse momento que o clube volte a ter cobrança, que o clube volte a ter pés no chão, humildade e que não viva, repito, em torno de dogmas que cada vez mais fazem muito mal à realidade do que esse clube precisa, de resultados e não de normalizações de ciclos que deveriam, como o do treinador, já terem sido encerrados há muito tempo, mas que por questões políticas, por questões de egocentrismo, por questões, claro, de falta de competência, continuam sendo perpetuados sem nenhum tipo de uma avaliação mais cirúrgica. Ou seja, o post da presidente, como vocês viram aí na tela, fala em, ainda em caixa alta, acreditar no trabalho desses caras. Fala, claro, como todo mundo viu, em temos muito a celebrar. Temos muito a celebrar o quê, presidente? Quando nesse momento se deveria muito a reavaliar. Reavaliar é o verbo a ser conjugado no Palmeiras. Reavaliar posturas, reavaliar estilo de jogo, reavaliar a força do elenco, reavaliar o esquema tático, reavaliar a postura do treinador, reavaliar renovações de contrato de forma precoce, com falsas lideranças, reavaliar tudo isso que o Palmeiras deixou de ter entre 20 e 22, em que ele fazia com uma excelência ímpar. Jogava um futebol brilhante, tinha um treinador que vibrava e clamava sempre por meritocracia e mudanças. Tinha uma equipe que sabia por onde decidir porque ela tinha repertório e que nunca dependeu de muletas externas para mascarar problemas, porque sempre havia uma solução trabalhada e muito bem treinada. É essa